o milagre que a ciência não pôde explicar. Carla sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, trabalhava como professora de uma escola pública em São Paulo, cuidava da casa e ainda encontrava tempo para ajudar a mãe viúva, que morava com ela. Mas em 2021, sua vida começou a desmoronar de uma forma que nem ela, nem os médicos, conseguiram entender a princípio. Tudo começou com uma dor de cabeça insistente, seguida de tonturas que a faziam tropeçar nos próprios pés. Depois vieram as manchas escuras na visão, como se alguém estivesse apagando partes do mundo à sua frente. Carla achou que fosse estresse, afinal, a pandemia havia deixado todos exaustos. Mas quando começou a esquecer palavras simples durante as aulas e suas pernas fraquejaram a ponto de não conseguir subir um lance de escadas, soube que algo estava muito errado. Os exames vieram como uns socos no estômago. Síndrome de Susak, uma doença rara e autoimune que ataca os pequenos vasos sanguíneos do cérebro, retina e ouvido interno. Os médicos foram diretos, não havia cura. Os tratamentos com corticoides e imunossupressores poderiam apenas retardar a progressão, mas a maioria dos pacientes ficava com sequelas permanentes, cegueira, surdez, demência precoce. Prepare-se para o pior, disse um neurologista, enquanto Carla segurava o papel do diagnóstico com as mãos trêmulas. Ela chorou no banheiro do hospital até não ter mais lágrimas. Como iria ensinar se não enxergava direito? Como cuidaria da mãe se não conseguia nem se levantar da cama? E o pior, e se a doença a deixasse dependente, um fardo para quem ela mais amava? Carla não era de frequentar igrejas. Criada em uma família católica não praticante, sua fé se resumia a uma oração ocasional antes de dormir. Mas uma tarde, enquanto esperava mais um exame, uma senhora de cabelos brancos e vestido simples sentou-se ao seu lado na sala de espera. Ela se chamou Dona Maria. Você parece tão aflita, minha filha, disse a senhora, com uma voz calma que contrastava com o burburinho do hospital. É que, os médicos não têm boas notícias. Carla engoliu o choro. Já tentou buscar ajuda onde a medicina não alcança? Carla franziu a testa confundida. Minha igreja reza por quem está sofrendo. É a Congregação Cristã no Brasil. Lá, Deus ouve. Carla não respondeu. Não acreditava muito naquele tipo de coisa. Mas Dona Maria anotou um endereço em um papel amassado e colocou em sua mão. Venha no domingo, às 9 da manhã. Não custa tentar. Ela guardou o papel sem prometer nada. 3 semanas depois, quando as dores se tornaram insuportáveis e os remédios já não faziam efeito, Carla encontrou aquele papel dentro da bolsa. Era sábado à noite. Ela olhou para a mãe que dormia no sofá e decidiu. Iria. Não tinha mais nada a perder. No domingo seguinte parou em frente a um prédio simples, sem cruzes chamativas ou letreiros luminosos. Dentro, as paredes eram brancas, os bancos de madeira enfileirados, e um grupo de pessoas, homens de ternos sóbrios, mulheres com vestidos longos e cabelos presos, cantava sem acompanhamento de instrumentos. Era estranho, mas havia uma paz ali que Carla não sentia há meses. Um homem mais velho, de expressão serena, dirigia a reunião. Soube depois que era o ancião. Ele leu um trecho da Bíblia e em seguida pediu que os presentes orassem. Carla nunca tinha visto pessoas orarem daquele jeito, de joelhos com as mãos postas, algumas chorando baixinho. Quando o ancião perguntou se havia alguém necessitando de oração, Dona Maria levantou-se e apontou para ela. Esta irmã está aqui pela primeira vez e precisa de ajuda, disse, sem dar detalhes. Carla sentiu o rosto queimar. Não estava acostumada a expor sua dor. Mas antes que pudesse protestar, várias mãos se estenderam em sua direção. Uma irmã ao seu lado segurou seu braço com firmeza. Deus é poderoso, irmã. Ele pode curar. E então começaram a orar. Não eram palavras ensaiadas, mas súplicas sinceras, nomes sendo clamados como se falassem diretamente com alguém que estava ali, na sala. Carla fechou os olhos e pela primeira vez em meses sentiu algo diferente da dor, uma esperança teimosa. Os dias seguintes não foram fáceis. A doença ainda a debilitava, mas algo dentro dela havia mudado. Voltou à igreja na quarta-feira, dessa vez acompanhada da mãe, que, embora cética, não quis deixá-la ir sozinha. Lá, ouviu testemunhos de pessoas que haviam sido curadas de doenças, de dívidas pagas, de famílias restauradas. Não eram histórias contadas com dramaticidade, mas com uma simplicidade que soava verdadeira. Como vocês têm tanta fé? Perguntou a Dona Maria certo dia, depois do culto. Não é nossa, filha. É dele. A gente só confia. Carla começou a ler a Bíblia que ganhará de uma irmã. Não entendia tudo, mas algumas palavras saltavam aos seus olhos. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7.
Ela passou a orar sozinha, às vezes em lágrimas, às vezes em silêncio. E aos poucos começou a participar dos cultos não mais como uma visitante, mas como alguém que pertencia àqueles bancos. Um domingo após a Santa Ceia, quando os irmãos, com reverência, partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, Carla sentiu uma dor aguda atrás dos olhos, como se algo estivesse se movendo dentro dela. Assustada, levou a mão à testa, mas a dor não era de sofrimento, era como se algo estivesse sendo desfeito. Quando abriu os olhos, as manchas escuras que há meses nublavam sua visão haviam diminuído. Ela não disse nada a ninguém. Não queria criar expectativas. Mas na semana seguinte, no exame de rotina, o neurologista franziu a testa ao analisar suas ressonâncias. Isso não faz sentido, murmurou. As lesões estão regressindo. É como se a doença estivesse parando. Carla sorriu internamente. Ela sabia o que estava acontecendo. O milagre não foi instantâneo. Levaria meses até que os médicos, atonitos, declarassem que a síndrome de Suzak de Carla havia entrado em remissão completa sem sequelas. Os exames não mostravam mais atividade da doença. Os especialistas coçaram a cabeça, atribuíram a genética à sorte, mas Carla sabia a verdade, havia sido respondida. No dia de seu batismo nas águas, ela subiu à piscina com as mãos trêmulas, mas o coração firme. Quando emergiu, sentindo a água escorrendo pelo vestido branco, ouviu os irmãos cantando o hino Glória a Deus nas alturas à capela, e soube que aquela era sua família agora. Dona Maria abraçou-a depois com os olhos brilhando. Eu te falei, não falei? Deus não desampara os seus. Hoje Carla ainda visita o hospital onde foi diagnosticada, mas não como paciente. Leva consigo folhetos da Congregação Cristã no Brasil e conta sua história a quem está desesperado. Não prega com palavras bonitas, mas com a simplicidade de quem viveu o impossível. Eu não entendo como Deus escolhe curar uns e não outros, diz ela com sinceridade. Mas sei que Ele está no controle. E enquanto estiver aqui vou servir a Ele, como aqueles irmãos me ensinaram, com humildade sem alarde, mas com fé que move montanhas. Sua mãe, que agora senta-se ao seu lado nos cultos, costuma dizer: minha filha foi curada do corpo e da alma. Porque antes ela vivia, mas não tinha vida. Agora, ela tem as duas. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, orações fervorosas e a simplicidade de um povo que não busca fama, mas apenas agradar a Deus, Carla aprendeu a maior lição. A fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que mesmo no escuro, há uma mão que nos guia. E às vezes, essa mão nos levanta do chão quando nem nós mesmos acreditamos que é possível. Carla nunca imaginou que sua história iria tocar tantas vidas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, depois de um culto, uma mulher se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Era Dona Maria, mãe de um jovem que lutava contra uma doença rara há anos. Minha filha, eu ouvi seu testemunho e senti que Deus me falou através de você, disse ela, segurando com força a mão de Carla. Meu filho já não tem mais esperança. Os médicos disseram que não há mais o que fazer. Mas eu não vou desistir. Você pode orar por ele? Carla sentiu o coração apertar. Lembrou-se de quando ela mesma estava naquela situação, quando as palavras dos médicos pareciam uma sentença. Mas também lembrou da voz do pastor dizendo: Deus não está limitado ao que os homens veem. Ela olhou nos olhos de Dona Maria e respondeu com firmeza: vamos orar agora mesmo. Elas se ajoelharam ali mesmo, no meio da igreja, sem preocupação com quem estava olhando. Carla impôs as mãos sobre Dona Maria e começou a clamar, não com palavras bonitas, mas com a mesma fé que a tinha levantado da cama de hospital. Senhor, o Senhor é o Deus dos impossíveis. Se o Senhor curou a mim que não merecia, cura também o filho dessa mãe que não desiste. Os dias passaram, e Dona Maria voltou com notícias. Os exames do filho tinham mostrado uma melhora inesperada. Os médicos não tinham explicação. É um milagre em progresso, ela disse, com os olhos brilhando. E assim, mais uma família passou a frequentar a Universal não por obrigação, mas porque ali tinham encontrado algo que o mundo não podia oferecer, esperança que não morre. Carla, que antes se escondia do mundo, agora era uma das primeiras a chegar na igreja. Não para ser vista, mas para estar perto daqueles que, como ela, precisavam de um abraço, de uma palavra, de alguém que dissesse: Deus não esqueceu de você. Ela aprendeu a servir no café da manhã dos domingos, a visitar os doentes, a orar por quem chegava quebrado. Um dia, o pastor a chamou no altar. Carla, Deus tem usado você de uma forma especial. Hoje, Ele quer confirmar isso na sua vida. Ela não entendeu bem o que aquilo significava, até que o pastor começou a profetizar. Assim como eu te levantei, agora te envio. Você será uma ponte para muitos que estão perdidos.
Sua história não é só sua, é para a glória do meu nome. Carla chorou. Não era uma promoção, não era fama. Era uma missão. E ela estava pronta. Hoje, anos depois, quando olha para trás, Carla não vê apenas a cura do câncer. Vê as vidas que foram tocadas por meio dela, os corações que se renderam a Deus depois de ouvirem seu testemunho, as famílias que se reuniram nos bancos da Universal porque alguém, em algum momento, decidiu não desistir. Às vezes, quando está sozinha em casa, ela toca a cicatriz no abdômen, marca da cirurgia que quase a levou embora, Índia Gracia. Não é uma lembrança de dor, mas de vitória. Se Deus fez isso por mim, pensa, Ele pode fazer por qualquer um. E é assim que ela vive agora, não como uma sobrevivente, mas como uma testemunha. Porque milagres não são apenas para mudar circunstâncias, são para mudar pessoas. E a sua mudança só estava começando. Carla nunca imaginou que aquele dia comum de quarta-feira mudaria tudo de novo. Ela estava na Universal, como sempre, ajudando na recepção, quando uma mulher entrou com os olhos inchados de chorar. Segurava um papel amassado na mão, e o desespero estava estampado no rosto. Era um exame médico. O diagnóstico, leucemia em estágio avançado. O nome dela, Marisa. Minhas filhas são pequenas, irmã. Eu não posso deixá-las sozinhas, a voz tremia, e as lágrimas caíram antes que ela pudesse enxugar. Carla sentiu algo arder dentro dela. Não era pena, era memória. Lembrou-se do dia em que entrou naquela mesma igreja com o mesmo medo, a mesma dor. Mas também lembrou da mão que a segurou, da palavra que a ergueu, do Deus que a curou. Sem hesitar, ela puxou Marisa para perto e sussurrou: Deus já tem a vitória preparada para você. Mas você precisa crer como eu creio. E foi ali, entre lágrimas e fé, que Carla começou a orar. Não com palavras bonitas, mas com a mesma intensidade de quem já esteve no vale da sombra da morte e viu a luz. As pessoas ao redor pararam. Alguns se ajoelharam. Outros apenas observavam, mas sentiam que algo sobrenatural estava acontecendo. 3 meses depois, Marisa voltou. Desta vez, não chorava. No lugar do exame amassado, trazia um novo com um selo que dizia: remissão total. As filhas dela, que antes viviam com medo de perder a mãe, agora pulavam de alegria nos braços dela. E Marisa, com os olhos brilhando, disse algo que marcou Carla para sempre. Se não fosse você, eu teria desistido. Mas você me mostrou que Deus não só cura, Ele restaura. Aquilo foi como um fogo que se espalhou. Carla passou a ser conhecida não só como a mulher que venceu o câncer, mas como a que levava outros à vitória. Ela começou a visitar hospitais, a falar em cultos, a gravar depoimentos que eram compartilhados nas redes da igreja. Cada história que ela contava parecia abrir uma porta para outro milagre. Um dia, um jovem chamado Rafael chegou até ela após um culto. Ele estava em uma cadeira de rodas há 5 anos, depois de um acidente. Os médicos tinham dito que nunca mais andaria. Eu ouvi seu testemunho e pensei: se Deus fez por você, por que não por mim? Disse ele, com os nós dos dedos brancos de tão apertar os braços da cadeira. Carla não prometeu nada. Só disse: vem, e o levou até o altar. Não foi uma oração longa. Foi uma declaração de fé. Em nome de Jesus, levante-se. E então, um tremor nas pernas de Rafael. Um movimento hesitante. E finalmente, ele se pôs de pé, cambaleando, mas de pé. A igreja explodiu em gritos de alegria. Rafael chorava, abraçado à cadeira vazia, como se não acreditasse que aquelas pernas que o traíram por tanto tempo agora o sustentavam. Os milagres se multiplicavam. E Carla entendia, não era ela, era a fé que Deus havia depositado nela. Cada cura, cada libertação, era como uma confirmação de que sua vida tinha sido poupada por um propósito maior. 1 ano depois, ela foi convidada a falar em um grande evento da Universal, transmitido para milhares de pessoas. No palco, com o coração acelerado, ela olhou para a multidão e viu rostos marcados pela dor, pela dúvida, pela esperança. E então ela contou tudo, não como uma história distante, mas como um grito de guerra. Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda transforma. Eu sou a prova. Marisa é a prova. Rafael é a prova. E hoje, alguém aqui vai ser a próxima prova viva do seu poder. O altar encheu. Pessoas caíram de joelhos. Outros levantaram as mãos, clamando. E naquela noite dezenas de testemunhos começaram a surgir. Dores que passaram, vícios quebrados, doenças desaparecidas. Hoje Carla não é mais só uma testemunha. É uma multiplicadora de milagres. Ela lidera um grupo de oração na igreja, visita os doentes, escreve cartas para quem está fraco na fé. E toda vez que alguém lhe pergunta como ela faz, ela responde com um sorriso. Eu só faço uma coisa, acredito. Porque se Deus abriu os céus por mim, Ele vai abrir por você também.
Basta você dar o primeiro passo. E assim, a história de Carla se tornou a história de muitos. Porque um milagre nunca é só para um. É uma semente que, quando plantada na fé, cresce e dá frutos que nem mesmo nós podemos imaginar. Naquela mesma semana, um jovem chamado Rafael entrou pela primeira vez na Universal. Ele vinha arrastando uma depressão há anos, uma escuridão tão pesada que até o sol parecia perder o brilho. Havia tentado de tudo, médicos, remédios, terapias, mas nada preenchia aquele vazio que doía na alma. Foi quando um colega de trabalho, que havia ouvido o testemunho de Carla no culto, lhe estendeu um convite simples: vem comigo domingo. Não vai se arrepender. Rafael foi mais por educação do que por fé. Sentou-se nos fundos, de braços cruzados, olhando tudo com desconfiança. Mas quando o pastor começou a falar sobre a história de Carla, como Deus tinha tirado ela do fundo do poço e dado um propósito, algo dentro dele se mexeu. Não eram palavras bonitas, era como se alguém estivesse contando sua história, só que com um final diferente. No final do culto, quando o pastor fez o apelo, Rafael sentiu um calor no peito. Não era emoção passageira, era uma voz quietinha, mas firme dizendo: levanta, vai lá. Ele resistiu, mas as lágrimas vieram sem pedir licença. Então, tremendo, deu o primeiro passo, e depois o segundo, até estar de joelhos no altar, com as mãos de um obreiro em sua cabeça, orando com uma autoridade que ele nunca tinha visto antes. Naquela noite, Rafael sonhou. Sonhou que estava em um deserto, seco e sem esperança, quando uma mão o puxou para cima. Ao abrir os olhos, viu que estava de pé em um campo verde, com o sol aquecendo seu rosto. Acordou com um peso a menos no coração, não porque a luta tinha acabado, mas porque, pela primeira vez em anos, ele não estava sozinho nela. No domingo seguinte, Rafael voltou, e dessa vez não se sentou nos fundos. Ficou na frente, perto do altar, como quem não queria perder nenhum detalhe. Durante a oração, sentiu algo sair de dentro dele, como se uma corrente tivesse sido arrancada. Quando abriu os olhos, o pastor estava sorrindo. Deus te libertou, meu filho. Agora é só caminhar. E Rafael caminhou. Começou a servir nos cultos, ajudando a organizar as cadeiras, recebendo as pessoas com um sorriso que antes não existia. Um dia, um homem mais velho, com olheiras fundas e mãos trêmulas, se aproximou dele depois do culto. Moço, eu vi você aqui semana passada. Você tinha um olhar que eu conheço bem, como o meu. Como você fez para mudar? Rafael não hesitou. Pegou a mão daquele homem, levou até o altar e disse: não fui eu. Foi Deus. E Ele pode fazer por você também. Assim, a corrente de milagres continuou. Cada vida tocada se tornava um farol para outra. Carla, que havia sido a primeira, agora via Rafael fazendo o mesmo, e depois dele vinham mais. Uma mulher com câncer que recebeu o diagnóstico de cura inexplicável. Um casal à beira do divórcio que renovou os votos no altar. Um jovem que largou as drogas depois de um sonho onde viu Jesus estendendo a mão. A igreja não era um prédio. Era um hospital de almas, um lugar onde o impossível virava testemunho. E toda vez que alguém novo chegava com o coração partido, lá estavam Carla, Rafael e tantos outros prontos para dizer: acredite, se Deus fez por nós, Ele fará por você. Basta dar o primeiro passo. Porque milagre não é só uma história que a gente conta. É uma história que a gente vive. E quando a gente vive, ela nunca acaba, só se multiplica. O último passo. Anos depois, a pequena igreja de paredes descascadas havia se tornado um rio de histórias entrelaçadas. Carla, agora com os cabelos brancos, seguiu Rafael até a beira de um leito hospitalar onde uma criança, Maria, lutava contra uma doença rara. Os médicos haviam desistido, mas os olhos da menina brilhavam com uma fé que nem a dor conseguia apagar. A avó Carla sussurrou Maria, apertando sua mão: me conta de novo como Deus faz milagres. Carla sorriu e olhou para Rafael, que seguiu o gesto dela. Juntos, impuseram as mãos sobre a pequena cabeça. Não houve relâmpagos, nem vozes do céu. Só silêncio. E então, como um suspiro de Deus, os monitores começaram a apitar de forma diferente. Os médicos correram, os exames se repetiram, e o impossível ganhou um nome: remissão espontânea. Naquela noite, sob um céu estrelado, a comunidade se reuniu em círculo. Maria, agora correndo entre os braços dos que oraram por ela, era a prova viva de que milagres não são exceções, são convites. Convites para acreditar quando a lógica diz não, para estender a mão quando o mundo vira as costas, para ser farol mesmo na escuridão. A reflexão que fica: milagres não são sobre mudar as leis da natureza, mas sobre revelar as leis do amor. Deus não precisa de fórmulas, Ele precisa de corações dispostos a serem vasos. Carla, Rafael, Maria, nenhum deles era especial por si só.
O extraordinário aconteceu quando escolheram ser ponte entre a dor alheia e a graça de Deus. A lição: o maior milagre não é o que Deus faz por você, mas o que Ele faz através de você quando você ousa. 1. Acreditar mesmo sem ver. 2. Compartilhar a esperança como pão partido. 3. Permitir que sua história, por mais simples que seja, se torne semente em terra sedenta. Porque a fé não é um museu de memórias, mas uma oficina de futuros. E todo futuro começa quando alguém em algum lugar diz: eu vi, eu vivi. Agora venha e você também verá.